Nanete Neves, conta uma história bacana da sua trajetória no mundo do livro aí, uma vivência bacana, um momento marcante que tenha sido propiciado justamente por isso, por trabalhar com livros. Nossa, teve muitos momentos incríveis, mas tem um que me marcou bastante, que foi, por ser ghostwriter, né, a gente tem uma ética na profissão, a gente não pode dizer os livros que fez, né? Mas dois, na verdade são três, que eu falo porque eles me autorizaram. O segundo que eu fiz foi o Cartas a um jovem médico, do Dr. Adib Jatene. Foi logo meu segundo. E eu fiquei tão emocionada, mas tão feliz, primeiro, por tê-lo conhecido, que figura incrível. Ele já estava com 75 anos e foi o livro que mais demorou eu fazer, porque toda hora ele era chamado no centro cirúrgico. Ele ainda dava a última palavra em alguns casos, uma figura incrível, com um olhar político sobre a medicina, um olhar social, humanista, um homem incrível. Esse livro virou livro de cabeceira até hoje, embora hoje só se ache em sebos virtuais, assim, de jovens médicos ou aspirantes à medicina, família de médicos, enfim. Eu fiquei muito feliz, teve várias edições, tal. E no dia do lançamento, ele me convidou. Eu não, naquela época, eu estava no segundo livro, ele convidou, fui. Hoje eu já não vou mais, porque às vezes causa desconforto no autor a minha presença lá, né? Mas na época, como era o meu segundo e ele foi tão carinhoso, eu fui. Quando chegou lá, um maior coquetel, foi no Hospital do Coração, todos ex-alunos, alunos, médio, aquilo ali estava lotado de gente. E ele me apresentava, ele grudou em mim e foi andando pelas pessoas, assim, me apresentando para todo mundo. Olha, esta foi a minha Ghost. Sem ela, esse livro não teria existido. Isso é uma coisa tão rara. Gente, é tão raro e de uma generosidade tão grande, mais ainda porque ele era escritor, ele tinha vários livros lançados. Ele escrevia colunas para jornais, ele tinha livros, ele escreve bem, escrevia bem. Mas, quando a editora convidou para ele escrever para essa coleção Cartas a um Jovem, ele falou: Isso eu não vou saber fazer. E foi daí que a editora me mandou para ele, a gente se entendeu e rolou. O fato dele ter me apresentado com o maior orgulho para todo mundo lá, foi uma coisa assim que eu assustei, aquela coisa, nossa, foi muito lindo. Claro que isso nunca mais aconteceu. Eu tive depois um outro, o terceiro que eu fiz, que eu também conto, porque tanto no do Jatene como nesse outro do Júlio Sérgio Cardoso, o do Jatene era Cartas a um Jovem Médico, e o outro era Você Não Tem de Ceder. Era um CEO, era o CEO da Ernst Young, que era uma das Big Four empresas de consultoria do mundo. E ele era o CEO aqui no Brasil. E esse livro dele não era de coleção nenhuma, foi um livro dele, assim, de meio memórias e contando cases da vida dele e tal. No dele também, no do Jatene tem, com a colaboração de Nanete Neves, e no Júlio Cardoso tá depoimento a Nanete Neves. Os dois fizeram questão que foram brigar, assim, pedir para a editora colocar meu nome lá, embora eu tivesse assinado um contrato que eu abria mão que o meu nome fosse aparecesse, né? Então, esses e o Júlio Sérgio Cardoso, ele fez a mesma coisa no dia do lançamento dele. Me apresentou para todo mundo desse meio corporativo assim. Nossa, mesma coisa, ela foi a minha ghost, não sei o quê. Ele ficou tão feliz porque ele era um carioca divertido, incisivo assim, mas bem carioca, conversador, e tal. E ele era de Santa Isabel lá no Rio. E aí eu tive a ideia, a gente tem que ser criativo nessa vida literária, né? De separar os trechos do livro com versos de Noel Rosa, que também era de lá, de Vila Isabel. Então, quando ele leu, porque esse homem chorou, quando ele leu o primeiro rascunho que eu mandei para ele, assim, ele chorava, assim, ele falou, você parece que pegou a minha alma. Foi muito bonitinho. E ele fez a mesma coisa que eu já tenho. Nunca mais isso aí aconteceu. Aliás, depois disso eu fui ficando mais esperta. Depois do Júlio, eu fiz vários trabalhos na área corporativa, porque aí era um indicando o outro, né? Tem o boca a boca, funciona muito, principalmente, né? Sempre. Mas quando você está no começo, começando a fazer isso, na época eu estava começando, né?
E foi muito bom, eu entrei nesse meio corporativo também. Mas esse agradecimento, assim, essa coisa sincera deles, assim, me emocionou demais. Nunca mais aconteceu que, com o tempo, eu aprendi não ir dos lançamentos. Por muito que o autor me convide, eu prefiro não ir. Depois eu pego autógrafo com ele, vou lá e tal, mas é melhor não ir, porque tem uns que não sabem o que fazer com você lá.